dessas práticas integrativas, misturado, vamos chamar assim, para integrado, complementar, né, mas bem misturado, esse conhecimento que a gente tem em relação, por exemplo, a como que as pessoas adoecem, né? E o terreno biológico, ele está ligado a isso, ele está em várias medicinas ancestrais, já se falavam do terreno biológico, dentro da Ayurveda, dentro da medicina tradicional chinesa, se fala muito, talvez não com essas palavras, mas se fala muito dessa base que a pessoa, como que a pessoa como que ela responde à agressão, né, do meio ou do interna em relação a se desenvolver uma doença, né? Então, na verdade, o que a gente tem usado como estrutura científica para explicar o terreno biológico é a ideia da tese, né, do Jacques Ménetrier, que é o pai da medicina funcional, na verdade, ele desenvolveu a ideia da medicina funcional na década de 30 e na década de 40, um médico francês, e ele pegou várias informações sobre, inclusive, a homeopatia, que ele se baseou na homeopatia, ele era homeopata no início, lá, pelo que a gente entende lá da vida dele, ele foi um seguidor, um pupilo do Alex Carrel, que é um ganhador de prêmio Nobel, que tinha, assim, uma visão de futuro maravilhosa. Então, na verdade, nós nos baseamos hoje na ideia do terreno biológico, que é uma compilação de várias propostas dentro da medicina funcional, que é, basicamente, o próprio Ménetrier coloca o nome de diáteses, que são os terrenos biológicos, são diáteses, esse foi o nome que ele deu. Mas, na verdade, o que ele propõe é que um indivíduo equilibrado e que não está apresentando nenhuma alteração na sua saúde, ele está com o seu terreno biológico em ordem. Então, ele também não está ele não está em nenhuma diátese, ou melhor, ele não é como se ele estivesse equilibrado mesmo, né? Agora, quando uma pessoa, que aí a gente, falando nas crianças, ele desenvolveu a proposta de que nós teríamos duas formas de resposta à agressão do meio, vamos dizer assim, né, que seriam as alterações que levariam às doenças. Nós teríamos inicialmente duas formas, ou você reage para mais, então você é um hiper, ou você reage para menos, que é o hipo, né? Então, essas seriam as diáteses que ele chamou de constitucionais. Então, ele chamou de diátese 1, a que vai para o hiper, né, que reage demais, que vai ser o hiperativo, o hiperreativo e o alérgico, né? E esta é, então, a criança, quando nasce, ela nasce equilibrada. Mas na hora que ela vai responder ao meio, ou responder ao que está acontecendo, ou a algum sentimento, emoção que ela tenha em relação ao que acontece com ela pode hiperreagir, ou ela pode reagir para menos, ficar lerdo, lento na reação. E esses lerdo e lento ele chamou de diátese 2, ou seja, hipostênico, né? Enquanto o hiper é o estênico, né? Que é uma forma de a gente entender também. Então, ou 1 ou 2 são as constitucionais. E se a gente considerar que essas diáteses constitucionais, esses terrenos biológicos, se você olhar para qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer nenê que esteja com uma alteração, não necessariamente uma doença, porque a diátese ela pode estar naquele momento entre a saúde e a doença, não precisa estar com uma doença instalada. E você olha, se essa criança está numa resposta acentuada, você já faz o diagnóstico de diátese 1. Agora, se a criança está numa resposta lenta, ele já é a diátese 2. Comportamental, se a gente pensar no comportamento, a criança da diátese 1, ela vai ser hiper. Então, ela vai ser
mais irritada, ela é mais ativa, ela não tem sossego, ela está sempre buscando coisas novas, é uma criança, geralmente são muito inteligentes também, mas distraídos no sentido de não prestam muita atenção, porque facilmente eles mudam o foco de atenção. Isso é quando está desequilibrado, porque você pode ter uma criança muito ativa, uma criança muito elétrica, vamos dizer assim, mas que foca, né? Ela pode estar, ela foca, ela fica bastante tempo prestando atenção ali naquilo ali, ela não é alérgica, ela não é irritada, ela é só bem ativa. Essa também vai ser constitucionalmente uma DIATS 1, mas ela não está desequilibrada, então a gente simplesmente não faz nada. A gente só vai atuar. A gente vai atuar para modular energeticamente os que estão fora, né, do normal, vamos dizer assim. Enquanto que uma criança da DIATS 2 é aquela criança que ela é lerdinha para tudo. Então, assim, ela gosta de dormir cedo, porque ela cansa facilmente, mas ela gosta de acordar cedo. Ela também é distraída, mas é distraída porque não gosta de prestar atenção, não porque presta atenção em muita coisa ao mesmo tempo, né? E essa é uma criança que ela é mais devagar para tudo. Então, ela vai gostar de brinquedos que são de montar, coisinha que ela tem que ficar olhando, pegando. Essa criança vai ser uma criança que, quando fica doente, ela fica doente devagar também. Ela faz uma febrícula primeiro, fica moadinho, no dia seguinte ela ainda não está legal, no terceiro dia que ela está com febre alta. Então, é aquela criança devagar para ficar doente, mas também é devagar para melhorar. E é aquela criança que demora para melhorar. E geralmente vai fazer infecções de repetição. São crianças que vão ter, assim, o desenvolvimento pode ser um pouco de retardado, pode ter um retardo de crescimento. Mas são crianças assim, que se focar em alguma coisa e gostar de alguma coisa, eles vão ser expert naquilo, porque eles também têm uma capacidade boa, importante de cognitivo, e eles são focados. Então, são aqueles assim, ó, que vão ser um super especialista no botão vermelho do lado esquerdo. Então, eles são assim, mas eles vão ser o melhor disto, né? Diferente da DIATS 1, que é melhor em um monte de coisa, mas às vezes não dá certo em nada, porque fica pulando de uma coisa para outra, né? Isso são características, não necessariamente seria obrigado que as pessoas tivessem isso. Mas é muito claro no terreno biológico a possibilidade de. Então, o terreno biológico se descompensar o seu terreno, você fica mais propício a ter um tipo de doença, um tipo de alteração de comportamento, um tipo de coisa. É óbvio que isso vem da ideia lá atrás, né? Da teoria dos germes, por exemplo, que infelizmente ficou incrustada aí na medicina, mas devia já ter sido muito mais modulada, né, se a gente considerar, porque mesmo na época em que ela foi estabelecida, já se sabia que não necessariamente, como nós estamos agora nessa pandemia, vamos dar nome aos bois, como dizem, né? Não necessariamente uma virose, um vírus, ele vai atingir uma pessoa só porque ele existe. Obrigatoriamente, você só vai ficar doente quando entrar em contato com um micro-organismo se o terreno biológico estiver propício à doença. E é aí que a gente tem entrado também com essa proposta de criarmos condições para que as pessoas estejam mais fortalecidas para ficar menos doentes, mesmo numa situação como essa. Ah, mas o vírus está aí. Claro que está matando um monte de gente. Mas quem que está morrendo? Quem... Não é? Então, exato. Então, essa parte das crianças está super bacana. Acho que algumas mamães que estão presentes conseguiram identificar seus filhos. Agora, pensando no terreno biológico dessas mulheres, ou que já são mamães, ou que pretendem engravidar, ou que não tem nada, mas a consciência que elas possam ter, por que o terreno biológico desequilibra com as toxinas?
é essa parte, porque quando a mulher engravida, tudo que ela ingere, os metais pesados, os cosméticos que usa, que pensa que está, ai, estou hidratando minha pele, e nem sabe que os cosméticos que são brancos, eles têm muito cloro, os que têm muito perfume para fixar o cheiro, tem chumbo, os peroxados têm alumínio, e aí elas não têm, assim, eu percebo isso. As mães não sabem, depois parasitas, vermes e fungos. Eu pergunto para as mulheres que vão lá, vocês tomaram vermífugo antes de engravidar? Não. Então, quando a gente trabalha, que nem eu trabalho com a biorressonância quântica, que você já conhece da doutora Elisete Kaffer, que também é uma grande mestra quântica também, e você que também já desenvolveu o holotester, né? Então, através da radiestesia, nós, com as amostras que nós temos, nós conseguimos detectar no campo vibracional daquele terreno biológico, daquela pessoa, o quanto tem de parasitas, vermes e fungos, e elas nem imaginam, passando também no momento da amamentação, não só da gestação, para aquele bebê que começa a dar alguns problemas de saúde, e elas não têm noção desse terreno intoxicado. Então, a importância, já assim mesmo, porque quando eu pergunto de vermífugo, as pessoas falam assim, a minha avó me dava, a mamãe me dava, mas não, depois não. Eu falo, gente, eu controlo os vermífugos até dos meus cães e nós. Então, nós somos adultos, isso é um universo que faz parte do nosso universo. Mas se o nosso terreno biológico estiver tratado adequadamente, você vai ter uma gestação superior e esse bebê não vai ter essas implicações. Não vou dizer que são todos, mas a gente sabe que o veneno está lá dentro. Então, como eu digo para os meus clientes, um agricultor nunca vai fazer uma plantação num terreno sujo. Faz? Não faz. Ninguém vai jogar semente num